Vamos resolver uma questão que caiu na prova de Enem de 2018 sobre orgânica. Então, eu vou ler aqui o enunciado para vocês verem. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoicos. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na... Então, temos todas essas questões para responder. Então, vamos analisar aqui, primeira coisa, a nomenclatura dos compostos. Então, da rainha, nós temos o 9-hidroxidec-2-enoico. Então, 9-hidroxi é a hidroxila no carbono 9. O dec, porque tem 10 carbonos, 2-en, ligação dupla no carbono 2, e oico, que é a terminação para ácido carboxílico. Agora, para a abelha operária, 10-hidroxil, que é a hidroxila no carbono 10, e os outros são iguais à da abelha rainha, né? Então, vamos escrever a fórmula estrutural, então, do ácido 9-hidroxidec-2-enoico. Então, a gente tem 10 carbonos, 1, 2, 3, né? Começa da função da direita para a esquerda, né? Da função para o carbono que não tem nem pendurado nele nenhuma função. Então, no final, nós temos o ácido, né, carboxílico, C-OH, temos uma dupla ligação no carbono 2, no segundo carbono, né? Então, vamos ver a outra substância, que é das abelhas operárias. Então, vai ser igualzinho, só que a diferença é que a hidroxila está no carbono 10, então da abelha rainha está no 9, então a hidroxila está no último carbono, e o resto é tudo igual. Então, eles possuem a mesma fórmula. Vamos analisar aqui a fórmula molecular, que é a mesma, C10H18O3, possui mesma ligação covalente, né, porque é um ácido orgânico, mesmo número de carbonos, 10, mesmo grupo funcional, C-OH, que é ácido carboxílico, mas a hidroxila está em posição diferente, né? Então, portanto, a diferença entre os dois consiste na fórmula estrutural. Então, a resposta é a letra A. Vou trazer aqui uma outra questão do Enem de 2017 de orgânica. Então, é sobre a ozonólise de um produto, de um químico, né? Então, a ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com ozônio, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Então, nós temos o but1-eno, quando realiza a ozonólise com água e zinco, forma 2 aldeídos, que é o propanal e o metanal. Então, ele quebra a ligação bem aqui ele quebra a ligação bem na dupla ligação, e aí entra o oxigênio, né, dupla O, e aí é separado, né, essa outra parte do buteno é separado. Então, é um carbono só. Então, eu separo esse carbono aqui, ó. Esse carbono daqui é separado, que vem pra cá, né? Então, esse carbono é pendurado outro O. Então, são dois Os, entra dois Os.
Então, vamos ver o que ele pede. Então, agora ele pede para considerar a ozonólise do composto 1,fenil,2-metilprop-1-eno. Então, aqui ele mostra aqui a fórmula estrutural, né, que é do fenil, 1-fenil, metilpropil, propeno, né, tem três carbonos aqui, e nós temos aqui um metil. Então, metil aqui, e aqui os 3 carbonos, que é do propeno, né? E esse é o fenil. Fenil porque nós temos aqui uma ligação, né? Ligada ao benzeno. Então, o que ele pede? Quais são os produtos formados nessa reação? Então, vamos ver o que ele diz aqui. Então, de acordo com os dados do enunciado, a ozonólise produziu, né, de um alceno, né, produziu 2 aldeídos, que houve a quebra da ligação, na dupla ligação, onde entrou o O em ambas as ligações. Então, foi isso que a gente viu. Ele diz também que ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos. Então, foi o que aconteceu aqui com o buteno. Então, houve uma monossubstituição. Então, ele substituiu o carbono pelo oxigênio. E aqui só entrou um oxigênio. Então, vamos analisar aqui no fenil. Então, no fenil, ocorre a quebra na dupla ligação. Então, ocorre aqui. Então, o que acontece? Então, ele vai formar o benzaldeído e a propanona. Então, ele vai formar aqui, ele quebra, onde tem a dupla ligação, vai entrar um O, e aqui nós temos 3 carbonos, né? Que é a propanona, porque onde tem a dupla ligação vai entrar um O. Então, a gente vai formar um aldeído, né? Um benzaldeído e a propanona. Então, portanto, a resposta é... Então, temos todas essas questões aqui, então a resposta correta é a letra A, benzaldeído e propanona.